Olá, como você está? Tudo bem? Voltando aqui com a nossa leitura e devocional do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai aqui para a segunda parte do capítulo 1. Jesus ele sobe aos céus. É uma passagem que fala sobre a ascensão de Jesus. A gente vai do versículo 6 até o versículo 11. Eles estavam reunidos com Jesus, como a gente falou no último devocional, e aí Jesus começa a falar para eles sobre uma promessa. Haveria uma promessa, eles não poderiam sair de Jerusalém, eles tinham que ficar em Jerusalém esperando essa promessa gloriosa dada por Jesus, em que eles seriam batizados com o Espírito Santo para que fossem cheios do Espírito Santo de Deus, para viverem ali o Evangelho e a obra de Deus em sua plenitude. Então no versículo 6, os apóstolos perguntam a Jesus: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Porque a esperança deles estava no reino político e terreno. Eles achavam que após a ressurreição, Jesus ia chegar lá, ia destronar Herodes, ia tomar o poder, Jesus iria ali dominar a terra, ia vencer o Império Romano. Mas não era bem assim o plano de Deus, O plano de Deus era que a igreja ela fosse sua agência aqui na terra. O plano de Deus era para que naquele tempo a igreja fosse cheia do Espírito Santo, para que ela se expandisse pela terra, O reinado de Cristo através da igreja ali, evidente, iria estar forte, iria estar expansivo. Era essa a vontade de Deus. Jesus responde no versículo 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é para vocês saberem disso. Deus ainda ia estar cumprindo o seu plano de estabelecer o seu reino em toda a terra, em todo o universo, de forma plena, ali na volta de Cristo, em que Jesus vai voltar. Ainda não se cumpriu essa promessa, mas ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino e todo mal terá fim. Então, esse tempo em que os reinos dessa terra estarão esmagados debaixo da autoridade de Jesus, conforme o sonho de Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, conforme tantas outras passagens que falam sobre a volta de Jesus, ele ainda não se cumpriu. Ainda existe um período em que a igreja está vigente aqui na terra, que é o cumprimento do plano de salvação de Deus para o mundo, agora através da pregação do Evangelho pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, Jesus ele vai falar desse plano, olha só: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aí você vai ver que Jesus ele deixa essa promessa que eles seriam cheios do Espírito Santo e receberiam poder para serem testemunhas de Jesus Cristo em todos os lugares do mundo, começando ali em Jerusalém, que era onde eles moravam, na Judéia, na sua região, em Samaria, fora da sua região, e até os confins da terra. É o plano de Deus para a igreja, que a igreja seja ativa e viva. Eles iriam receber o Espírito Santo com esta razão, com este motivo, para serem testemunhas de Jesus Cristo, Então eles ficaram ali na expectativa, esperando que se cumprisse aquela promessa. Eles ficaram ali querendo fazer a vontade do Pai ali, mas ainda estavam ali temerosos. Eles ainda não tinham aí o impulsionamento do Espírito Santo. Aí no versículo 8 ainda, no versículo 9 na verdade, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então Jesus ele ascendeu aos céus. A gente chama essa passagem da ascensão, da subida de Cristo ao céu. Ele subiu ao céu, e aí naquele momento, no versículo 10, eles estavam olhando para o céu, impressionados com aquela cena maravilhosa de Jesus, ele subindo ao céu, aquele milagre acontecendo, e aí dois homens aparecem vestidos de branco, dois anjos aparecem a eles dizendo: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Eles estavam fazendo alusão à volta de Jesus Cristo. É como se a palavra de Deus estivesse nos dizendo: esperem, cumpram a sua missão
e esperem, aguardem a volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar, como diz lá no capítulo 24 de Mateus, com poder e grande glória. Ele vai voltar, mas cumpram a sua missão aqui na terra, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa é a missão que tenho preparada para vocês. Deus nos abençoe, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.